O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a legalidade das ordens que deu de busca e apreensão contra um jornalista e a fonte dele no Maranhão. Edson Fachin, o presidente da corte, também falou sobre o caso. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente do Supremo, Edson Fachin, fez uma defesa enfática da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte. Ao mesmo tempo, deixou claro que essa garantia não impede a responsabilização de quem eventualmente tenha cometido crimes. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima. Na prática, Fachin traça um limite. Se há uma suspeita, a investigação deve mirar o possível crime e quem o praticou, e não a atividade do jornalista pelo simples exercício da profissão. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal contra uma pessoa apontada como fonte de um jornalista no Maranhão que publicou matérias sobre um suposto uso indevido de carros oficiais por Flávio Dino e familiares. Para chegar à fonte, a investigação avançou sobre dados do jornalista. Desde que o caso veio à tona, entidades ligadas à imprensa alertam para o risco de enfraquecimento da liberdade de expressão e do sigilo constitucional da fonte. O gabinete de Dino, por sua vez, fala em monitoramento ilegal do ministro e sua família. Já o jornalista nega qualquer perseguição ou recebimento de valores para publicar as reportagens. Pois a Nesta prática quinta, Moraes criminosa disse que o sigilo contra da fonte seja não pode ser autoridades usado para ou encobrir pessoas da crimes. sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O caso deve ganhar uma dimensão institucional maior. Isso porque o presidente do Supremo já sinalizou que a decisão de Moraes deve ser analisada pelo plenário da Corte, o que levaria todos os ministros a discutirem os limites entre investigação criminal e sigilo da fonte. A discussão, portanto, pode ir além do episódio do Maranhão. O que está em jogo é até onde o Estado brasileiro pode avançar para investigar uma possível ilegalidade sem atingir uma das garantias consideradas essenciais ao exercício do jornalismo. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. Essa frase do Fachin, Daniel, ela está aberta a interpretações. Não sei se foi a intenção dele, mas ela está aberta a interpretações. Quando ele fala que a força do tribunal está na colegialidade, a gente pode interpretar como uma defesa corporativista do tribunal, evidentemente. É o que surge em primeiro lugar aos olhos. Porém, quando ele fala da força da colegialidade, ele está indicando que uma decisão de um colega integrante da corte, no caso Moraes, monocrática, teria de ser referendada pela colegialidade, porque, segundo o presidente da corte, é ali que está a força do tribunal. Aí ele está jogando para uma questão ainda muito mais ampla. O tribunal, na sua colegialidade, aprovaria uma eventual abertura de investigação contra um dos integrantes? William, ótima pergunta. É mais uma divisão, é mais um racha no Supremo Tribunal Federal, com um grupo ali, vamos colocar, grosso modo, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, unidos em várias pautas, inquérito das fake news, o escopo do Tribunal Superior Eleitoral numa eleição e a possibilidade de revisão de decisões pelo Supremo, decisões monocráticas de forma geral, inclusive sobre aspectos econômicos, IOF, caso Master,
8 de janeiro e um grupo que é menor no Supremo hoje, composto por André Mendonça, em muitos casos Luiz Fux, onde algumas vezes se encaixa Cássio Nunes Marques e você tem Edson Fachin. Essa divisão está no Código de Conduta, por exemplo. Mas esse grupo, o primeiro grupo que eu nomeei, tem sido mais estridente, eu costumo dizer. É um grupo em que a toga é mais pesada. Toga de ministro supremo, todas são pesadas, mas esse grupo está com uma toga mais pesada. É um grupo mais articulado politicamente, é um grupo que está fazendo dobradinha em vários casos com o Poder Executivo no atual momento. Moraes respondeu, como a gente fala na gíria, né? Às vezes quando é bom falar um pouco na gíria, fica mais claro, respondeu na lata do Fachin. Fachin vem e faz um discurso abrindo os trabalhos hoje, disse o que ele disse, Moraes responde muito mais agressivo nesse sentido. Bom, um pouco o estilo dele também. Dizendo, não, isso aí é um bando de criminosos, não vem com esse papo de jornalismo, não. Nós estamos investigando é crime. William, o Alexandre de Moraes hoje é um operador político em busca de sobrevivência política. E isso explica todos os movimentos que ele vem fazendo nos últimos meses, principalmente depois da revelação pela imprensa, por repórteres, por jornalistas. E tem fontes. E tem fontes, né, sigilosas e preservadas pela Constituição, que apontaram ali o contrato de 129 milhões. Então ele é um animal político em busca de sobrevivência. Ele se reuniu com o presidente Lula a semana passada, se reuniu com o presidente do Congresso a semana passada. Juntou os dois, né? Só para caracterizar, ele não se reuniu. Ele ofereceu um jantar. Promoveu, né? Sim. Foi um anfitrião. Sim, de certa maneira, olhando esse personagem, eu penso que ele olha o Alexandre de Moraes de 2022, tenta emular o Alexandre de Moraes de 2022, que podia tudo, e hoje todas as circunstâncias políticas ali para ele mudaram. Porque ele, de certa maneira, ele é acuado por uma investigação que pode vir, eventualmente, a chegar nele em razão do contrato estratosférico e sem qualquer condição paralela no mercado. Então, ele se movimenta. Essa movimentação do Maranhão, ela não é de hoje, ela não foi nessa semana, revelada por nós aqui na CNN, né? Ela é uma situação já de meses. Por quê? Porque dentro dessa configuração de um animal político em busca de sobrevivência política, ele encontra um aliado forte, que é o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do Lula. E monta uma dupla ali, de certa maneira, em uma série de decisões que impactam diretamente na política do Maranhão, beneficiando os antigos aliados políticos do Flávio Dino. Então acaba sendo toda uma composição de busca de sobrevivência que vai no presidente Lula, que vai no presidente do Congresso, que vai no ex-ministro da Justiça do presidente Lula, justamente tentando sobreviver. Porque ali na frente pode vir a ser, eventualmente, que ele passe de julgador para ser julgado. E para chegar forte nessa condição, ele precisa montar e estruturar alianças políticas. E para mim, pelo menos, é o que ele está fazendo. Intensamente. Ok. Voltando um pouco para o foco nosso da conversa, para o que está acontecendo dentro do Supremo, a gente percebe claramente, não sei se é a sua impressão, queria ouvir você a respeito disso também, Thaís, a dificuldade do presidente da Corte, e o presidente da Corte tem sempre uma função, não é propriamente de liderança, ele não é chefe de ninguém, mas ele tem um peso grande na definição de pauta. E ele tem um peso grande na definição de quais são as agendas que devem prosperar, em que ritmo. No caso do Fachin, quando é que ele vai acabar com o inquérito das fake news? Se há um pecado original nisso tudo do que estamos falando, judicialização da política, ativismo, ou o que a gente quiser chamar desse fenômeno que tem muito mais de 15, 20 anos, eu diria, o pecado original deste momento é o inquérito de 2019, aberto pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, atribuindo imediatamente ao Moraes, direto, entregou para ele, e de lá para cá, isto virou, e não merece outra designação do que um instrumento de exceção. E aí, quando é que acaba isso?
É um instrumento de exceção que serve como ferramenta de operação, como ele está fazendo, e é um instrumento de exceção que cria conceitos, que cria premissas para fazer a investigação que o ministro julgar importante. Assim, esse jornalista, por exemplo, tem foro privilegiado? Não, não tem. Esse ex-secretário do Maranhão tem foro privilegiado? Não, não tem. Então, por que diabos um assunto que poderia estar sendo tratado pela primeira instância do Maranhão tem algum problema, acha que o jornalista está cometendo algum crime, denuncia o jornalista, né? Não vai atrás da fonte dele, não quebra o sigilo dele e depois vai atrás da fonte dele. Acho que essa que é a questão aqui, que ficou um debate, inclusive, então, mas aí está o ponto. Círculos. Você pegou o ponto, Thaís, você pegou o ponto. Por que isso aí está no STF? Porque foi interpretado como uma ameaça física ao ministro e sua família. Portanto, cabe nas fake news, porque o inquérito das fake news, assim designado inquérito das fake news, foi uma montagem jurídica para justificar investigações que se referiam a ataques ao Supremo. E aí era ataques ao Supremo fisicamente? Não, a internet. A internet então, é o campo. Mas, então, você está acabando de confirmar como eu comecei a dizer. É um estado de exceção, é uma ferramenta de exceção que cria a premissa e o conceito que lhe convir para justificar a operação que quiser. Eu acho que isso, durando 8 anos, o tempo que está durando, não sei se o Edson Fachin vai ter capacidade de fazer isso. Por que ninguém nunca mais conseguiu tirar? Fake news é uma realidade. Fake news é uma realidade do mundo. Assim, nenhum Supremo Tribunal do mundo vai conseguir ir contra isso, né? E, ao mesmo tempo, se a investigação e o julgamento e a busca pela justiça para a quantidade de fake news que acontece nesse Brasil, se for cair tudo no STF, então esquece, não julga mais nada, vai cuidar só de fake news. Então, tem a questão da premissa, do porquê fazer, aí é uma criação para cada caso. Olha, está ameaçando o ministro Flávio Dino. Então, é uma questão da premissa, é uma questão do conceito, do que é ser investigado, do que é ter cometido um crime ou não, e a permanência dessa ferramenta de exceção para um mundo que não vai mudar. As fake news não vão acabar. Você se referia na sua resposta anterior, Daniel, a diversos grupos. Isso existe no Supremo desde sempre. Porém, hoje eles têm um grau de tensão que a gente nunca registrou em função da Polícia Federal. Como é que está esse clima? Continua com ministros que não se falam com os outros. Isso começou a se acirrar mais com o vazamento daquela reunião feita, talvez a mais importante das últimas décadas, isso não é exagero, no Supremo, ali em janeiro, quando se suspendeu o recesso para deliberar sobre o impedimento, a suspeição de Dias Toffoli no caso Master, e houve o vazamento de uma reunião a portas fechadas. A partir dali começou a haver um clima entre os ministros de um não se falar com o outro. A gente tem particularmente um ministro que hoje está conduzindo casos muito importantes, André Mendonça, que está à frente dos inquéritos, 2 inquéritos do INSS que investigam mais precisamente a figura do filho do presidente da República, o Lulinha, e do caso Master hoje. E ele está sendo absolutamente pressionado, suas decisões não têm agradado boa parte do colegiado. Ele, não sei se dá para dizer, William, que está completamente isolado dentro do Supremo, mas está sendo pressionado e acuado pelos colegas. E esse clima não dá a menor pinta de que vai se resolver no curto prazo, pelo contrário. Esses grupos ainda temem o resultado de eleições ou já dão um jogo jogado? Não, o resultado das eleições que eles trabalham, vamos lá, a eleição é imprevisível, todo mundo sabe disso, né? Quem estiver cravando quem vai ganhar a eleição está chutando ou está mentindo. Agora, os sinais estão muito claros para quem que esse grupo ou essas vozes, de que lado que elas estão na eleição.
Se você tem um ministro do Supremo que organiza um encontro para reatar relações do presidente da República com o presidente do Congresso Nacional, ele está operando politicamente. Porque a partir desse encontro, que foi o primeiro semana passada, e do segundo encontro do presidente Lula com o Davi Alcolumbre nessa semana, a agenda do Congresso destravou, em benefício do próprio presidente. Primeiro com medidas que engordam o caixa, né, e com potencial eleitoral, por exemplo, a criação da comissão para o fim da medida provisória, que acaba com a taxa das blusinhas. Ou seja, se isso não é operação política, em benefício de um dos lados, de quem se espera ou imparcialidade, ou imunidade, ou silêncio... Neutralidade, né, Caio? Sim. Não, mas isso já não, valor, né? mas isso já não tem há muito tempo. Há anos, né? Agora, só para não deixar passar. É que fica muito claro, e acho que depositam uma esperança e uma expectativa muito no resultado eleitoral para essa própria sobrevivência política desses agentes.